Glória a Deus. Queridos, felizes por estarem aqui? Deus é muito maravilhoso, né? Nos dá vida, o ar que nós respiramos, o pão de cada dia, a saúde, a disposição, tudo vem dele, né? Deus único, verdadeiro, eterno, imortal. É o nosso Senhor, é o Deus vivo. A Escritura, quando fala acerca de Deus, sobretudo nas páginas do Antigo Testamento, no âmbito da revelação, em que há um contexto politeísta muito forte, falava-se de Deus, o Deus vivo. Deus vivo para contrastar, não aos deuses mortos, mas para contrastar aos deuses que por natureza não são, para contrastar com aqueles que se dizem deuses, ou se fazem a si mesmos deuses, e que na verdade não são absolutamente nada. Esse Deus vivo é o Deus a quem nós servimos, o Deus criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo mais. E é a este Deus que nós vamos orar neste momento, pedindo a sua bênção para que nesta manhã essa ministração alcance o nosso coração. E você que está aqui dentro hoje desse salão, e você que está em casa acompanhando neste momento, vai orar e vai pedir a Deus que Ele fale ao seu coração. Não estamos aqui para mais uma reunião, estamos aqui para a reunião, momento ímpar em que Deus permitiu que estivéssemos aqui, que nos trouxe até aqui, porque Ele tem algo de sobrenatural para as nossas vidas. Amém? Bem, queridos, eu creio que vocês, pelo menos a maioria, tenha recebido esse post, não é? Trazendo aí o tema da mensagem desta manhã. Imagino que alguns receberam e não viram nada, porque não leram. Como vocês recebem todo domingo, eu mando para vocês o post. Então você já sabe que é meu, já sabe do que se trata, e você não olha, né? Então você nem viu. É possível que outros tenham até visto, abriu lá e sabia que era para o culto, mas também não leu, mas abriu, olhou. Alguns outros podem ter achado um pouco estranho. Alguém com um pouco mais de atenção olhou e viu ali dois rostos, né? No post. O da direita me parece que, pelo menos do ponto de vista do significado da imagem, dá para saber de quem se trata, né? Seria Jesus. E do outro, talvez só alguns, uns 3 ou 4, sabem que rosto é aquele, não é? Trata-se de um filósofo do século XIX chamado Friedrich Nietzsche. Um filósofo subversivo que, num dado momento da sua trajetória filosófica, do seu pensamento, da sua reflexão filosófica, fez esta declaração em: olha, Deus está morto. Ele fez essa declaração muito grave, né? E hoje eu quero trazer essa declaração dele para conversar com os irmãos acerca de um assunto bíblico, tá bom? Por isso que abaixo do tema vocês têm aí, ó, uma advertência para a igreja dos últimos dias. Então, logo os cristãos se deparam com essa frase de Nietzsche, esse pensamento, Deus está morto, a primeira atitude e reação do crente é uma certa revolta, né? Como
Algumas pessoas já me disseram ontem, quando receberam esse post, falou: pastor, no passado, quando eu me deparei com essa frase, com esse tema de Nietzsche, eu ignorei, não quis nem ler. Isso é revoltante, isso aí é problemático, isso aí é coisa de Satanás para acabar com nossa fé, né? E sobretudo quando saiu recentemente, há alguns anos aí, eu não vou me recordar exatamente, mas um filme intitulado, um filme evangélico, Deus Não Está Morto. Vocês lembram desse filme? Que o tema desse filme é a paródia, né? Ou o contrário dessa frase. E o tema desse filme, Deus Não Está Morto, salvo engano, é sobre o ateísmo, não é? É um filme que foi feito para combater o ateísmo. Daí eu fico imaginando que a pessoa que fez o enredo do filme deve ter entendido que nesta frase existe aí uma certa pretensão de conduzir as pessoas ao ateísmo filosófico, a uma forma de pensamento de negação da existência, vamos usar esse termo, de Deus, do eterno. Mas hoje nós queremos desmistificar essa questão e demonstrar como que Nietzsche não estava errado naquilo que ele estava pensando e naquilo que ele queria que tais palavras significassem. Tá bom? Tenha paciência, relaxa, tenha calma, que nós vamos esta manhã compreender. Mas eu quero começar provocando a cada um de vocês a falar para o outro. Se esforce. Se você não gosta de conversar com o outro do lado, mas se esforça. Eu quero provocar você, sua alma, quero provocar seu coração. Eu quero que você participe efetivamente dizendo: Deus está morto. Não, eu quero que você diga para alguém. Estão com medo de falar isso? Estão com medo de falar? Pois não deveria ter medo de falar. Vocês deveriam ter medo de matá-lo. Nós não deveríamos ter medo de falar o que está escrito. Deveríamos ter medo de fazer, realizar e cumprir o que nesta frase contém de ideia. E assim nós vamos caminhando, né? Não queremos declarar com medo de pecar, com medo de blasfemar, mas o fato é que você, sem querer dizer isso, essas palavras, pode ser o caso que você esteja vivendo no silêncio do seu coração ou a realidade que esta frase declara. Para nós podermos entender o que nós esta manhã queremos transmitir, eu quero apresentar essa frase, Deus está morto, chamando-a de o paradoxo de Nietzsche. Por que o paradoxo de Nietzsche? Veja, Deus está morto. Essa frase, ela é paradoxal. Essa frase, ela carrega consigo contradições. Essa frase, ela não faz o mínimo de sentido se você tomá-la ao pé da letra. Por que o paradoxo de Nietzsche? Ora, porque se ele diz Deus está morto, logo, se Deus morreu, porque se ele está morto, ele morreu, sim ou não? Então, se Deus morreu, logo ele existia. Logo ele existia. Porque só pode morrer aquele que existe. Sim ou não? Ora, e se ele existia, portanto, ele não pode morrer. Porque se é Deus, qual é a prerrogativa de Deus? É de que Deus não morre. Deus é eterno pela própria natureza, e a ideia do ser de Deus, seja ele qual for o Deus, ele não pode morrer. Por isso que é um paradoxo, por isso que é uma contradição. Porque se por um lado se afirma que Deus morreu, você está afirmando categoricamente que ele existiu, não é? Você está dizendo, olha, Deus existiu. E se Deus existiu, como é que ele morreu?
se a prerrogativa essencial do ser do divino é a imortalidade. Agora, será que isso é coisa da minha cabeça ou da cabeça de outros pensadores do tempo presente que viu essa contradição e Nietzsche não teria visto? Será que Nietzsche foi um tonto, um bobo, que criou essa frase, né, que é conhecida hoje no âmbito da filosofia, sobretudo de Nietzsche? Quem já ouviu dizer de Nietzsche, já ouviu essa frase. Você pode não ter ouvido nada mais além dele, mas essa frase você já ouviu. Ou então você nunca ouviu falar de Nietzsche. Será que quando ele disse isso, ele estava querendo dizer da morte de Deus? Evidentemente que não. Esse paradoxo é uma provocação da parte do filósofo para apontar para uma realidade que no seu tempo era uma realidade iminente. É como que ele estivesse vendo diante dos seus olhos a morte de Deus, mas você vai ter que tomar a morte de Deus do ponto de vista metafórico. Quando é para Nietzsche que Deus morre? Essa é a pergunta. Ou como é que Deus morre? Se alguém falar para você, Deus está morto, aí você vai perguntar, tá, mas como é que Deus morre? Porque se é Deus, não pode morrer. Sim ou não? Vocês compreenderam o raciocínio do paradoxo? Tá, mas então quando se afirma Deus está morto, é uma assertiva, é uma declaração, né, positiva, afirmativa, e a pergunta é, o que se quer dizer, portanto, com Deus está morto? Quando é que Deus morre e como é que Deus morre? Ora, Deus, do ponto de vista da divindade, ele é um ser que jamais pode ser tocado pela corrupção, ou pela criação, ou pelo homem, ou por qualquer coisa. Isso do ponto de vista da divindade. O eterno é aquele de quem Paulo diz que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu nem é capaz de ver. É aquele que é transcendente, que transcende a todas as coisas. Agora, quando nós falamos Deus está morto, nós estamos falando de Deus numa referência à experiência humana. Então, quando é que Deus morre? Ora, Deus morre quando ele morre no seu coração. Daí não é exatamente a morte de Deus, é a morte da fé. É a morte da fé. É quando a sua fé ela vai se esfriando, vai diminuindo, vai apagando e vai desaparecendo, e você, sem perceber, está se distanciando cada vez mais de Deus, cada vez mais da verdade, cada vez mais dos princípios, e aí ele vai morrendo no coração. Ou seja, quando eu estava preparando essa mensagem, ou pensando essa mensagem, me veio no primeiro momento, antes de pensar em Deus está morto, o tema seria o fim da fé. Eu achei bom de falar, né? O fim da fé. Fé e fim. Não combina as duas palavras? Já vai ser o fim da fé. Mas daí eu pensando e refletindo mais, achei melhor colocar Deus está morto para ser um tema mais provocativo, mas para significar, do ponto de vista daquele que declarou essas palavras, o fim da fé. Na verdade, o filósofo estava apenas dizendo que depois que a humanidade passara ali pelo renascimento, do renascimento para frente, reforma protestante, iluminismo, revolução francesa, revolução americana, revolução industrial, depois de nós passarmos pela modernidade, entrando na pós-modernidade, depois de tanta tecnologia, de tanto crescimento, a humanidade sofreu uma mudança no eixo da direção para o qual ela caminhava, e Nietzsche olha e fala, bem, o que eu estou vendo é só uma coisa, é a perda de todos os valores
espirituais. É verdade que o filósofo ele trabalhou intensamente para desmontar toda a estrutura de pensamento ideológico, metafísico, espiritual. É verdade que ele trabalhou nessa direção, mas veja que ele não está dizendo que Deus morrerá. Quando ele diz que Deus está morto, isso aí é uma constatação. Quando ele olha para a humanidade, e ainda que haja milhares e milhares de cristãos, de crentes, de homens e mulheres que declarem a fé em Deus, o fato é que ele olha e vê que essa fé, ela era uma fé que estava em decadência. Ele previa um tempo de abandono da fé. Ele previa um tempo em que, se a fé ainda se mantivesse no meio da humanidade, com a humanidade, seria uma fé completamente incapaz de mover o homem verdadeiramente em direção a Deus. Ele via uma fé meramente religiosa, uma fé que não é capaz de nos levar a praticar nem mesmo os dogmas que nós próprios declaramos que nós acreditamos. E, portanto, isso nos faz lembrar do texto das palavras de Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 8, se puder colocar na tela para a gente, em que Jesus fala exatamente desse tempo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, são palavras de Jesus, contudo, quando vier o Filho do Homem. Então, quando vier o Filho do Homem, aponta para os tempos e os dias que precedem a sua segunda vinda. Então, aponta para os nossos dias. Sim ou não, pessoal? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? É a pergunta de Jesus. Essa pergunta, sim, alguém pode dizer, é uma pergunta retórica, é uma pergunta que não exige uma resposta, afirmativa ou negativa, imediata, mas sendo uma pergunta retórica, ela precisa gerar o quê? Reflexão. Quando Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, lá por volta de 2024, 2020 e alguma coisa, sei lá, naquela época, o Filho do Homem achará fé sobre a terra? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Nossa tendência é nós olharmos e falar, acho que vai ser difícil ali encontrar, porque pelo que nós estamos vendo acontecer na humanidade, uma humanidade decaída, decaindo, tropeçando, cheia de abusos, problemas de toda ordem. Não vai achar não. Não, mas essa não é a maneira que nós devemos responder a essa questão. Esqueça por um momento o mundo, volte-se para si mesmo. O que você tem que colocar é, quando o Senhor vier, será que Ele me encontrará com o meu coração cheio de fé? Como é que está a minha fé? Como é que está a minha condição? Porque nós temos uma tendência de fazer uma análise escatológica das coisas, olhando para os acontecimentos do mundo. Aí você fica olhando, você viu o que aconteceu no Sul, você viu o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, furar a orelha do ex-presidente com uma bala. Foi. Você viu o que aconteceu lá na Ucrânia? Você está vendo o que está acontecendo lá em Israel? A gente fica sempre olhando para fora, espantado com os acontecimentos, e esquecemos de nós mesmos. Então essa manhã eu quero te convidar a olhar para dentro de si e a perguntar, puxa, como está a minha fé? A minha fé, como já foi a minha fé? Como ela está atualmente? Será que a minha fé está em decadência? Eu sei que pode surgir discussões neste momento,
e é isso que eu quero evitar, que eu tenho evitado, e que eu não quero entrar em tais discussões, que é a tal da discussão Calvino e Armínio. Aí perde-se completamente o sentido da mensagem para debatermos. Afinal de contas, a fé pode entrar em decadência. Aí vão perguntar, tá bom, então pode perder a salvação. Aí começa a um tipo de debate completamente infrutífero. Por que infrutífero? Ora, porque o academicismo não vai resolver a nossa vida. Ficar debatendo se você tem do seu lado uma verdade ortodoxa ou não. Você não tem certeza, o outro tem mais certeza. Você tem convicção, o outro está mais perdido. O fato é que nós devemos considerar a nossa experiência com a verdade que nós cremos, e não ficarmos meramente levantando e defendendo dogmas e conceitos exteriores. Olha para você, como é que está a sua fé? Bem, eu não tenho que discutir nada com ninguém, porque eu mesmo, na minha própria experiência, eu já vivi altos e baixos na minha fé, e portanto a prova sou eu mesmo. E você também sabe que você já foi mais fervoroso na sua fé, ou não? Ou talvez eu já tenha sido menos fervoroso na sua fé. Você sabe que o atual momento que você se encontra pode ser comparado com outros momentos da sua própria experiência, em que a fé vai crescendo, vai aumentando, ou a fé vai diminuindo, vai desaparecendo. Coloca para nós aí, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, e veja só essa orientação acerca da fé. O escritor aos Hebreus, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja o que diz o texto. Primeiro, que não é possível, entenda definitivamente, não é possível que você agrade a Deus. E se você é um cristão, imagino que você queira agradar a Deus, mas não é possível agradar a Deus sem fé. Não é possível agradar a Deus sem fé. Mas talvez você pergunte, você diga: não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. E é sobre essa questão da sua segurança acerca da sua fé que nós queremos discorrer, porque é dito que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que de Deus se aproxima, é necessário que aquele que se aproxima creia em Deus, tenha esse relacionamento de fé e fidelidade para com Deus. Talvez você diga: não, Alexandre, mas graças a Deus eu tenho fé, minha fé é a fé mesmo, firme. E aqui nós precisamos parar e entender duas coisas acerca da fé. Duas coisas. Primeiro, o fato de que existe uma fé puramente cultural, uma fé própria da cultura. Fatalmente, quem nasce naquela cultura em que a fé é um de seus elementos, essa pessoa vai crescer desde a infância dizendo e declarando que tem fé, porque dificilmente ela não será afetada pela cultura. Existe a fé artificialmente produzida no intelecto. É aquela que a religião imprime e ensina. Você nasceu no Brasil, logo você se diz cristão, católico ou evangélico. Até os espíritas se dizem cristãos. Mas e se você tivesse nascido, por exemplo, no Japão, o que você seria? Muito provavelmente você não seria um cristão. Então logo daí nós vemos que existe um problema. E se você tivesse nascido na Índia, você seria um cristão? Muito dificilmente seria um cristão. Logo você está dizendo que você é
não a partir de um conhecimento e de uma disposição interior, pessoal, e uma decisão em prol daquilo em que você crer. Você está dizendo que você é um mero produto do meio. E sobre essa fé artificial, nós temos na Escritura o livro de Tiago. A epístola de Tiago, ela foi escrita exatamente para falar acerca dessa fé artificial, dessa fé manufaturada, dessa fé cultural, essa fé que não tem o poder de fazer com que o indivíduo que a professa caminhe um passo verdadeiro na direção do evangelho, do reino ou de Deus. Tanto é que quando você, não sei se vocês sabem, mas Martinho Lutero, quando por ocasião da Reforma Protestante, né, e depois ele também logo fez uma tradução da Escritura para o alemão, né, da Vulgata agora para o alemão. E imagine vocês que quando começou ali a primeira tradução da Bíblia a partir da Reforma, Lutero, a primeira coisa que ele fez foi ignorar completamente o livro de Tiago. Não sei se vocês sabem disso. Tiago, Hebreus, né? 2 Pedro, Apocalipse, ou seja, o cânon bíblico do modo como nós conhecemos hoje, nós vamos colocar nesses termos evangélicos, protestantes, né? Isso aí é o resultado de muito debate, de muito conflito, de muita confusão, de muitos lados. Mas o fato é que quando Lutero fez a sua tradução, ele não excluiu da Bíblia esses livros que eu falei para vocês. Ele não excluiu, só que ele os colocou como um apêndice. Quem está entendendo? É como disse, a Bíblia vai até aqui. O que eu colocar daqui para frente é só um apêndice, não é exatamente a Bíblia. E por que Lutero ele não queria o livro de Tiago? Por qual motivo que ele exclui o livro de Tiago? Simples, porque quando ele lê o livro de Tiago, ele entendeu no seu entendimento, na sua exegese, que o Tiago falava de salvação por obras. Ele interpretou que Tiago era tipo um homem da lei, um homem, né, legalista. Parece que Tiago, segundo Lutero pensava, ele não tinha uma compreensão clara sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte vicária de Jesus, sobre a questão da justificação pela fé. Lutero pensou que Tiago não era digno de confiança porque ele conduzia as pessoas à lei. Mas eu acho que Lutero não leu direito o livro de Tiago. Eu imagino que não tenha lido, porque o livro de Tiago é muito claro, ele é claríssimo. Tiago chega a um ponto e diz assim: olha, veja bem, ele diz assim: olha, tá bom, o Josué diz que tem fé. Você tem fé? Tem fé. O Josué diz que tem fé. O que vocês acham disso? Josué, diga alto para a congregação: eu tenho fé. O que vocês acham disso? É bacana? Isso é bacana demais. Puxa, um menino, isso é um menino. Você vê que ele não tem luxo, não tem vaidade, não tem nada. Ele creu, eu creio em Deus, eu tenho fé. A gente gosta dessas coisas assim, ó. Agora, o Marquinhos, ele não diz que tem fé. Ele não diz. Não diz. Você tem fé, Marquinhos? Diga, sei. Olha, talvez. O que vocês acham dessa declaração do Marquinhos? É duvidosa. Não, e não é sem futuro. Você olha para o Marquinhos assim, aí toda vez que você vê, pai, aquele camarada ali, ele diz que não
não sabe muito assim, se tem fé, como é que é. Agora o Josué, não, Josué, ele tem fé, ele tem, até quando ele fala, ele tem um grave na voz. Já o Marquinhos, já aquela vozinha, não é? Ninguém bota fé na vozinha dele, voz fraca, né? Ninguém quase ouve, né? Josué não tem fé. Agora, Tiago, quando ele olha para o Josué e para o Marquinhos, Tiago não fica ouvindo discursos, não, porque de discurso para discurso você não sabe. Como é que você garante que Josué tem fé? Porque ele disse, mas e daí? E daí? Aí Tiago vai dizer assim: olha, Josué, mostre a tua fé. Gente, para aqui agora. Tiago diz: mostra-me a tua fé. Aí qual é a resposta de Josué? Quer responder, responde. Não quer, eu respondo por você. Eu respondo? Não, vamos fazer o seguinte: vamos apertar ele. Vamos apertar ele. Você não tem que acertar o que eu quero que você responda. Você está sendo só apertado. Você tem fé? Vocês ouviram? Josué, você tem fé? Então mostre-nos a tua fé. Paola, você tem fé? Mostre-me a tua fé. Olha o que o Tiago está fazendo. Ele quer saber se essa fé, ela existe mesmo ou não. Tem que haver a prova dessa fé. Aí o Josué responderia assim: fé não é coisa que se mostra. Fé é entre eu e Deus. Fé é coisa do coração. Tem nada a ver, mostra-me. É impossível. Tiago vai ser mais claro, ele diz: mostra-me a tua fé sem as obras. Ele não está dizendo sem as obras, ele não está dizendo que a fé é insuficiente e depende das obras. Não. Ele diz: mostra-me a tua fé sem as obras. Ele quer dizer, não é possível alguém demonstrar a fé senão evidenciando-a pelo reto viver, pelo reto proceder, pela conduta. Ou seja, a fé interior, ela se manifestará fatalmente em atitudes exteriores. Mostra-me a tua fé sem as obras. Ele quer dizer, você diz que tem fé. Tem. Então mostre-me. A única maneira é pelas obras. Você as tem? Porque você sabe, né? Tal. Aí agora ele fala para o Marquinhos. Ele fala assim para o Josué: já o Marquinhos não. O Marquinhos não diz que tem fé, mas a fé dele é demonstrada pelas obras. Ou seja, o Marquinhos não diz que tem fé, não fica gritando nas praças com a Bíblia debaixo do braço, orando, jejuando, sem tomar banho, sem escovar o dente. Não! O Marquinhos, ele simplesmente vive a realidade de uma fé interior que se manifesta no andar, no viver, no proceder, nos relacionamentos, nos laços, nos vínculos, no testemunho. Ou seja, o que Tiago está dizendo não é que tem que ter fé mais obras, ou a equação fé mais obra é igual a salvação. Não, ele quer dizer que existe uma fé. E essa fé, que é a fé genuína, que é a fé de Deus, que é uma fé viva, é a única coisa capaz de fazer um homem verdadeiramente crente em Deus ou em Jesus Cristo. Ao passo que existe também, é o que Tiago está contestando, uma fé religiosa, tradicional, manufaturada, inventada, que não tem poder nenhum, é só uma fé de conversa, né? É uma fé de palavras. Então, diante disso, a grande questão é: como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Que tipo de fé é a sua? Olha, momento
maravilhoso para você poder refletir e pensar como está a sua fé. A fé, preste atenção, a verdadeira fé, como diz o apóstolo Paulo, que a fé é um dom de Deus. Essa fé, ela é única, ela é uma só, ela procede de Deus, ela é como um sentido de percepções espirituais do espírito humano. A fé está aí. Não diga assim, eu não tenho fé. Sim, talvez você tenha a fé porque ela é um dom de Deus. Ela é um atributo do espírito humano. Pode ser que você não a utilize, não esteja utilizando, não esteja instrumentalizando a sua fé para as coisas espirituais. Mas a fé é um dom de Deus. Agora, essa fé genuína de Deus, como dom de Deus, essa fé orgânica, essa fé genuína, ela é uma fé, atenção igreja, ela é uma fé que no primeiro momento, quando nós a tocamos, ela é como que uma fé embrionária, pessoal, como uma semente. E essa fé, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, até ela chegar no seu pleno crescimento e no seu pleno amadurecimento. Por esse motivo, atenção, nós precisamos fazer o que com a nossa fé? Regar a nossa fé. Precisamos cultivar a nossa fé. Sabe por que a sua fé está deficiente? Você quer saber o motivo? É porque você não tem cuidado da sua fé. Você não tem regado a sua fé. Você não tem cultivado a sua fé. Uma plantinha largada a si mesma, como é que ela vai ficar? No meio, das pedras, no meio dos espinhos, no meio das ervas daninhas, como é que vai fazer? Ela vai morrendo. Então é como um jardineiro que tem que estar cuidando do seu coração, da sua fé, tirando os espinhos para não sufocar essa fé, tirando as pedras para possibilitar o crescimento, o aprofundamento das suas raízes, regando a fé, molhando, para que ela vá crescendo, para que ela vá se fortalecendo, para que ela cresça e atinja a sua maturidade. E ouça, portanto, que isso não é uma mera analogia que nós estamos fazendo da fé com uma planta, mas quando a Escritura fala da fé que nos leva finalmente à obtenção da salvação, da glória de Deus, o nome que a Escritura nos apresenta como modelo é o nome de Abraão. Todos sabem que Abraão é conhecido como o pai da fé. Então olhe para Abraão para você entender um pouco acerca da fé, da sua fé. Abraão é um homem que, conforme diz a Escritura, ele não construiu para si uma casa, desde que saiu de Ur da Caldeia, que ele era um peregrino. Toda a história de Abraão, a partir do momento que ele é chamado a sair de Ur da Caldeia, é uma trajetória. Toda a história de Abraão é Abraão andando, é Abraão peregrinando, e uma série de eventos vão acontecendo durante a trajetória de Abraão. Podemos dizer que o começo da fé de Abraão se dá quando ele atende o chamado de Deus em Ur da Caldeia. Deus o chamou, ele saiu, vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele começa a caminhar, vai caminhando, e durante a sua caminhada, essa caminhada, ela é uma caminhada de fé. É Deus ensinando para ele a fé, ensinando a confiança, ensinando a fidelidade, ensinando a conhecer a Deus, de modo que o ápice deste caminho é quando finalmente ele entrega Isaque sobre o altar.
Lógico que Isaac não chegou a ser sacrificado, mas Abraão entregou, porque da parte de Abraão, Abraão foi às últimas consequências. Então, quando Abraão entrega o seu filho, ali se dá o ápice da sua fé. Então, a fé de Abraão começa no seu chamamento e ganha maior dimensão, crescimento, florescimento e frutificação quando ele entrega o seu filho. E a pergunta é, mas o que isso tem a ver onde nós queremos chegar? É simples, porque quando Paulo fala acerca de Abraão e acerca da fé de Abraão, preste atenção, Paulo diz que Abraão, quando foi chamado por Deus, ele creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Paulo vai dizer, Abraão foi justificado porque ele creu. Agora olhem para mim, Abraão foi justificado quando creu? Paulo diz que foi. Então está tudo certo, agora é só daqui para frente, esperar Jesus voltar e ponto final. Não. Tiago, na sua epístola, eu quero que coloquem para mim, por gentileza, no telão. Olha qual é a declaração de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Ou melhor, versículo 21 em diante. Olha o que o Tiago está dizendo, presta atenção, igreja. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Isso aqui era um dos textos que Lutero não gostava. Mas Tiago está dizendo claramente, mas não foi pelas obras. Você crê na Bíblia, irmão? Você crê? Vocês creem, não? Vocês querem tirar da Bíblia também Tiago? Igual Lutero queria? Não? Bem, você não quer tirar? Então veja, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou seja, quando ele entrega o seu filho, essa atitude, essa ação de entrega daquilo que ele mais amava, daquilo que ele mais queria, que ele mais desejava, Tiago diz, neste momento ele foi justificado. Segue adiante, próximo texto. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Mas cuidado, isso não é uma equação. E eu vou provar que não é uma equação. Não é fé mais obras é igual a justificação. Não. Ele está dizendo, veja como que Abraão tinha sua fé, e essa fé, ela operava em correspondência com atos exteriores, com ação, com atitude, com obras, porque ação é obra. E aí ele conclui dizendo, com efeito, foi pelas obras que quem se consumou? A fé se consumou? Então Abraão foi chamado por Deus em Ur da Caldeia, ele foi justificado? Diz Paulo, foi justificado. Só que essa fé que declara a sua justificação, ela vai crescendo até chegar no estágio de fé consumada, fé crescida, fé amadurecida, fé que deu fruto. E esse momento de plenitude da fé é o momento, como diz, que ele entrega o seu filho, ou seja, a fé, ela foi consumada, ela chegou à sua glorificação por meio das atitudes, das ações, por que não falar das obras de Abraão? Aí, para que ninguém tenha dúvida, entenda você que se a fé é uma semente, você semeia essa semente, planta, aí começa a crescer, vai crescendo aquela arvorezinha. Ajuda aí, pessoal. Aquela arvorezinha vai crescendo. Aí você fala, é a fé está crescendo, sim ou não? Aí quando fica aquela árvore bonita, grande,
Aí que nascem as flores. O que você fala? A fé está florescendo. E quando o fruto aparece, você fala, a fé frutificou. O fruto são as obras. Afinal, o próprio Jesus fala, se conhece a árvore pelos frutos. Conhece-se os homens por suas ações, por suas obras. Então, estamos aqui, queridos, a dizer acerca da nossa profunda necessidade de reassumirmos a nossa fé, tomarmos nas mãos a nossa fé, no sentido de fazer valer, de retomar atitudes positivas em relação a essa fé, para que nós tenhamos uma efetiva e autêntica vida cristã, que nos conduza à frutificação, ao amadurecimento. Eu trouxe aqui 2 pequenos textos que nos ajudarão a entender essa questão da fé. 2 pequenos textos, eu quero ler com vocês, e eu vou precisar que vocês fiquem bastante atentos ao que nós vamos ler, porque são textos complexos, né? Ele vai falando muita coisa misturada, vai misturando, a gente vai se perdendo no percurso da leitura. É coisa pouca, tá? Não é um livro inteiro não, é só 2 pequenos parágrafos. O primeiro de Platão, o segundo de Santo Agostinho. Então vamos começar por Platão. Ele está falando de você, tá? Aqui, ó, 400 anos antes de Cristo. Olha o que ele diz. De fato, tratando-se destes assuntos, quais assuntos? A saber, relacionados com o sentido da vida e da morte. Dá uma pausa na leitura. Tratando-se desses assuntos referentes ao sentido da vida, o sentido da morte, isso aqui já para nós já é um grande problema. Olha como esse texto nos pega, né, desprevenidos. Porque você sabe o que é a vida, sim ou não? Você está vivo, você sabe o que é a morte, já foi em vários sepultamentos. Mas você já refletiu sobre o sentido da vida? Ou melhor, antes do sentido, você já refletiu sobre a vida? Você já refletiu sobre a morte? Isso são coisas que nós não queremos fazer. A gente gosta, sabe de quê? A gente gosta de churrasco. Churrasco, cervejinha gelada, violãozinho, amigos. Gostamos de quê? Gostamos do Big Brother Brasil, não é? Falar nisso, quem que foi para o paredão essa semana? Quem foi? O Fluminense? Aí está antenado, né? Agora, que dirá refletir sobre não a vida e nem a morte, mas sobre o sentido da vida e da morte? Aí piorou. Ninguém quer refletir sobre o sentido da vida e da morte, isso é uma bobagem. Mas veja, de fato, tratando-se desses assuntos, os assuntos relacionados com o sentido da vida e da morte, tratando-se do sentido da vida e da morte, diz Platão, não é possível senão fazer uma destas coisas. Ou seja, ao refletir sobre o assunto da vida e da morte, sentido da vida e da morte, não é possível essa reflexão, ou tratando-se desses assuntos, não é possível se não fizermos uma destas coisas. Quais as coisas? Primeiro, ou você vai aprender de outros, qual seja a verdade. Perfeito ou não?
Procure alguém, e alguém fala, a verdade é isso, então aprendi, então agora estou descansado. Ou você vai aprender de outros qual seja a verdade, ou então você vai descobri-la por si mesmo. Você abre a cabeça, vai ler, vai pensar, vai fazer qualquer coisa, sei, ou descobri-la por si mesmo. Ou ainda, se isso for impossível, se for difícil para você essas coisas, então você terá que aceitar entre os raciocínios humanos aquele que for melhor e menos fácil de se consultar. Você vai escolher entre os raciocínios humanos, dos filósofos, quem pensou melhor, quem argumentou melhor. Você vai escolher o melhor argumento e o melhor raciocínio, aquele que você julga melhor e menos fácil de se refutar. E sobre este juízo, como sobre uma jangada, afrontar o risco da travessia do mar da vida. Quem está entendendo até aqui? Bem, tratando-se dos assuntos, escatológicos, Deus, alma, eternidade, céu, inferno, essas coisas. Você tem que, o sentido da vida, o sentido da morte, segundo Platão, até aqui, você tem algumas possibilidades. Ou você pergunta para alguém, aprende com alguém o que ele diz que é, ou você aprende consigo mesmo, você mesmo aqui pensando, constrói a sua ideia e pronto. Ou então você olha para os grandes pensadores da história, os grandes filósofos, procura dentre eles quem melhor raciocinou sobre o sentido da vida e o sentido da morte, aquele juízo que você julgar melhor e menos fácil de se refutar, apegue-se a esse conceito como que sobre uma jangada. E agora comece a afrontar o risco da travessia do mar da vida. Pelo amor de Deus, ele está dizendo que essa vida, essa existência é como um mar furioso, um mar caudaloso, um mar tempestuoso, e neste mar cheio de fúria, você pega o melhor raciocínio humano que você puder, como uma jangadinha véia, e agora você vai enfrentar e vai afrontar com a sua jangadinha velha o risco da travessia do mar da vida. O que tem de gente com essa jangadinha? E olha que é Platão que está dizendo que o melhor raciocínio humano é só uma jangadinha. Até aqui entendido? O que vocês acham da sugestão dele? Boa? Ele não acabou não, ele vai dizer mais um pedacinho, antes de nós entrarmos em Santo Agostinho. Ele está dizendo, olha, você aí, que se julga inteligente demais, você não é maior do que Platão, você não é maior do que Aristóteles, você não é maior do que Horácio, você não é maior do que Nietzsche, você não é maior do que... interessa. Mas se você está se achando bom, aprenda a verdade por si mesmo. Já que você não quer perguntar para alguém, aprenda. Mas está achando difícil? Então escolha entre os grandes, os poderosos, os que melhor raciocinaram e elaboraram raciocínios. E quando você tiver com o melhor raciocínio e mais difícil de refutar, que você achar que é o raciocínio poderoso, esse raciocínio será só uma jangadinha. Quer dizer, a vida é séria, é a travessia do mar da vida, tem riscos,
E você com sua jangadinha vai afrontar os riscos do mar da vida. Quem quer essa sugestão, tá boa? Vamos perguntar para ele se tem uma outra saída? Segue. A menos que a menos que tem uma possibilidade aí a mais para nós, pessoal. A menos que se possa fazer a viagem a menos que se possa fazer a viagem de modo mais seguro e com menor risco. A menos que se possa fazer a viagem de modo mais seguro e com menor risco sobre uma nave mais sólida. Quem quer a jangadinha aqui? E a nave sólida, uma nave. A menos que se possa fazer a viagem de modo mais seguro e com menos risco sobre uma nave mais sólida, ou seja, confiando-se a uma divina revelação. Ai, ai, ai. Platão só foi até aqui. Ele não viu a divina revelação, mas ele sabia que tinha. Ele sabia que todo o seu raciocínio era só uma jangadinha, mas que é provável que houvesse algo maior, algo mais sólido, algo mais seguro, no qual nós nos aportarmos para fazermos a viagem de modo mais seguro, com menor risco, por meio, essa nave que nos chegará por meio de uma divina revelação. Como ele parou aí a história dele, vamos ver o que o Santo Agostinho disse, falando desse texto. Porque a revelação, ela continua de um para o outro. Agora é o Agostinho. Pessoal, vocês estão entendendo direitinho a história? Estamos falando de quê? De fé. A sua fé pode ser só uma jangadinha velha. Isso tratando-se dos grandes pensamentos, né? Como a maioria das pessoas não está nem aí para os grandes pensamentos, então nem jangada tem, né? É porque pelo menos tem aquele que está enfrentando o mar da vida com a jangadinha, mas é jangadinha. Tem uns que nem jangadinha tem, porque não tem pensamento, não reflete, não quer saber de nada, quer saber só da negligência. Então, mas Agostinho de Hipona diz assim, esse texto é mais denso, mas a gente vai conseguir. A partir do momento que se vê que todas estas coisas, quais coisas? A saber, as coisas do mundo. As coisas do mundo. Lembra que Platão começou dizendo? Tratando-se dessas coisas, a saber, o sentido da vida e da morte. Lembra? Agora Agostinho diz, a partir do momento em que se vê que todas estas coisas, a saber, as coisas do mundo, a partir do momento que se vê que todas as coisas deste mundo são mutáveis, elas mudam, elas perecem, elas se corrompem, elas acabam. Então, a partir do momento que se vê que todas essas coisas, a saber, as coisas do mundo são mutáveis, o que é aquilo que é? O que é aquilo que é? Você tem que entender, porque ele repete muitas palavras, embaraça, mas olhem para mim, vocês vão entender, ó. Quando você para pensar que todas as coisas deste mundo são mutáveis, para um pouquinho. Você tem um carro, quem tem carro aqui? Só quem tem carro. 3 pessoas. Os outros estão com medo. Nós não vamos pedir seu carro. Estão com medo, vão para as igrejas, o pastor pede o carro dos outros. Não, aqui não. Pode falar. Você tem? Pronto, aqui, ó, corajoso. Eu tenho, ó. Cadê a chave? Já está aqui em cima, né? O nosso carro, o seu carro, ele está entre as coisas do mundo que são mutáveis. Muda.
Você tem casa? Muda. Tem dinheiro? Muda. Dinheiro está quase não existindo mais, né? Dinheiro agora é só um número lá no banco. Você não pega mais nele. Para aquele número desaparecer, é um minuto. Você vai recorrer a quem? Não é? Ah, seu corpo, sua saúde é passageiro, é mutável. Olha para você como você está morrendo. Você está envelhecendo. Você está acabado. Você está acabado. Olha a cara do Gilson. Você está destruído. Fui cortar meu cabelo ontem lá no João. João acabou de cortar. Me presta o pente para eu pentear. Aí eu puxei para cá, ele ficou olhando para mim, rindo, aquele sorrisinho amarelo, não queria me ofender, né? Falei, não, pode rir, irmão, pode, não tem problema. Não tem problema. Aí para disfarçar, ele falou assim, era preto, né? Era preto, né? Gente, a partir do momento que se vê que todas essas coisas, a saber do mundo, são mutáveis, o que é aquilo que é? É uma pergunta. O que é aquilo que é? Se não o que transcende todas as coisas que são e não são neste mundo. Ou seja, se tudo aqui no mundo perece, o que é aquilo que é? Ora, aquilo que é aquilo que transcende todas as coisas que estão neste mundo. Então aqui embaixo, tudo é perecível, tudo é mutável. Está lá em Hebreus capítulo 12, né? Que Deus fez este mundo transitório para ser transitório, para que as coisas eternas permaneçam e o mundo passe. Logo, a partir do momento que se vê que todas as coisas deste mundo são mutáveis, o que é aquilo que é? Qual é a única coisa que é de fato? Que de fato é, senão o que transcende todas as coisas que são e não são neste mundo. Quem, pois, compreenderá isto? Esta é a grande pergunta. Quem, pois, compreenderá isto? Ou quem, de qualquer maneira, que tenha empenhado as forças da sua mente para poder compreender, tanto quanto seja possível, aquilo que é, quem é capaz de chegar àquilo que, de qualquer maneira, com a sua mente consegue colher? Quem é capaz? Quem entendeu essa parte? Quem, pois, compreenderá isto? É uma pergunta, queridos, não saia daqui sem entender isso aqui, em nome de Jesus. Eu sei que é chato, pregação é chato, ler é chato, mas é sua vida. Quem, pois, compreenderá isto? Ou quem, de qualquer maneira, que tenha empenhado as forças da sua mente para poder compreender tanto quanto seja possível aquilo que é, quem é capaz de chegar àquilo que de qualquer maneira com a sua mente consegue colher? A pergunta é, quando você reflete, quando você busca compreender o quê? Se as coisas do mundo são mutáveis, olhe para mim que agora chegou o momento. As coisas daqui não é mutável, são mutáveis. Logo, o que é aquilo que é? Senão aquilo que transcende. Sim ou não? Aí você fala assim, mas aquilo que transcende? Então eu estou perdido, porque como é que eu vou tocar essas coisas? Porque se as coisas aqui, com as quais eu lido diariamente, eu vejo vocês, eu sinto, eu ouço, eu toco, se isso aqui não tem futuro, porque é transitório, então o que é aquilo que é? O que é que eu devo buscar, senão aquilo que transcende a todas as coisas mutáveis? Então temos que buscar o transcendente. Só que aí quando você chega nessa situação, você fala assim, tá, mas e quem é que vai compreender isto? Ou melhor, quem é aquele? Se o problema é buscar o transcendente, quem é aquele que de qualquer maneira, que tem empenhado as forças da sua mente para poder compreender, tanto quanto seja possível aquilo que é, compreender o transcendente, quem é esse será capaz de chegar àquilo que é? Como é que você vai chegar àquilo que é?
Como é que você vai chegar lá, àquilo, ao transcendente, de qualquer maneira, com a sua mente, é capaz de colher? Não fica difícil para nós? Fica difícil, pessoal? Mas ele vai nos ajudar. Continua. É como se alguém. Por que ele fala é como se alguém? Olhem para mim. Primeiro ponto: as coisas da terra são transitórias, são mutáveis, não tem futuro. Eu não vou me agarrar àquilo que é transitório. Tá, então eu tenho que buscar aquilo que é. E o que é aquilo que é? Se não aquilo que transcende. Agora ficou complicado, porque como é que eu vou buscar o que transcende? Porque por mais que eu me esforce, o máximo que a minha mente é capaz de colher, como é que eu toco isso? Como é que eu resolvo o problema da transcendência em relação à minha finitude, à minha capacidade de alcançar o eterno? É como se alguém, a sua situação é como se alguém visse de longe a pátria. Ele vê de longe a pátria, de longe. Tenta abstrair essa ideia. É como alguém que visse de longe a pátria. Por que a pátria? Por que não diz uma cidade? Por que não diz um país? Porque se é pátria, é de onde eu vim, ao lugar em que eu pertenço. Então, de longe, eu tenho uma ânsia, um desejo de retorno pela minha origem. Só que eu estou vendo a minha pátria de longe, somente com saudosismo, saudade, desejo, mas é como alguém que visse de longe a pátria, mas houvesse no meio o mar. Olha o mar de Platão. Lembra agora da jangadinha? Apareceu aqui, ó. É como alguém que visse de longe a pátria, mas houvesse no meio o mar que o separa dela. Então eu estou aqui, a pátria está do outro lado, e o mar revolto no meio, e eu na saudade, no desejo, na ânsia. Só que isso é transcendente para mim, está fora do meu alcance. Ele vê onde deve ir, mas lhe falta o meio com que ir. Tem uma jangadinha. Ou a nave sólida. Tem a nave sólida e tem a jangadinha. É como alguém que visse de longe a pátria, mas houvesse no meio o mar que o separa dela. Ele vê onde deve ir, mas lhe falta o meio com que ir. Assim é para nós que queremos chegar àquela estabilidade. Se nós queremos chegar àquela estabilidade, é porque aqui onde estamos é instável. Nós queremos chegar àquela estabilidade onde aquilo que é. Porque aquilo que porque este somente é sempre assim como é. Ou seja, ele é imutável. Só que ele está do outro lado. Há no meio o mar deste mundo, através do qual devemos ir, enquanto muitos nem mesmo veem aonde devem ir. Você é aquele que já viu a pátria, quer ir, está sem o meio de ir, ou você é aqueles que nem sequer viram a pátria para onde se deve ir? Fala para mim. Você já viu a pátria? Já sabe para onde você tem que ir? Sabe ou não sabe? Porque tem aqueles que não sabem ainda, estão perdidos, estão aqui na terra. Aí o que você é? Não, eu sou açougueiro. Não perguntei o que você faz, perguntei o que você é. Eu moro na Ceilândia, Itaguatinga. Não perguntei onde você mora, perguntei quem você é.
Não, eu sou músico. Não, ei, eu não perguntei qual é o seu dom, eu perguntei o que você é, quem você é. Porque quando nos pergunta quem somos, fala, não, eu sou casado, moro em tal lugar, tenho tantos filhos. E a nossa identidade? Tem muitos que não sabem nem se vão para algum lugar. Então é isso aí, ó. Próximo. Por isso, a fim de que existisse também um veículo com que ir, veio de lá. Por isso, a fim de que existisse também um veículo com que ir, veio de lá, aquele ao qual queremos ir. E o que ele fez? Porque nós estávamos aqui querendo ir para lá, não tínhamos como ir, e ele veio de lá para cá, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que ele fez? Preparou o lenho com o qual pudéssemos atravessar o mar. A cruz de Cristo liga a pátria a este mundo. Esse grande lenho que é a cruz é o meio sobre o qual nós chegaremos lá. Preparou o lenho com o qual pudéssemos atravessar o mar. De fato, ninguém pode atravessar o mar deste mundo se não é conduzido pela cruz de Cristo. E aí Agostinho apresenta a nave para Platão, que é a divina revelação. Pode seguir, e ele diz, concluindo, portanto, a esta cruz pode agarrar-se. Isso agora é a fé. A esta cruz pode agarrar-se. Às vezes, mesmo aquele que tem os olhos doentes. Diga amém. Eu não entendo bem. Eu falava recentemente com uma pessoa que estava na dúvida. A pessoa estava assim, tal. E eu falei, olha, fala o seguinte, você não tem alternativa. Ou você vai de jangadinha, ou você entra na nave. Tem o que fazer. Mas é porque tem coisa que eu falei, rapaz, mesmo que tenha os olhos doentes, fica aí, ó. Meu Deus, fica aqui na cruz. Mas não fica, porque a este lenho pode se agarrar até aqueles que têm os olhos doentes. E quem não vê onde deve ir, tem aqueles que não sabe de nada. Não se separe da cruz, e a cruz o conduzirá. Amém? E a cruz, acabou? O conduzirá. É a fé. Os dias estão findando. Mas tá bom, tudo bem. A sua vida está findando. Talvez você não consiga enxergar a pátria. Mas tudo bem, não vamos debater. Mas como é que você vai enfrentar a passagem para o outro lado? Você vai se apoiar na sua jangadinha mesmo? Ou vai enfrentar o mar abraçada? No braço, nadando cachorrinho. Tem a nave, tem o lenho, por meio do qual você pode abraçar a cruz. Falar, Senhor, olha, eu não entendo muito,
meus olhos são doentes, eu sou fraco, mas eu quero ficar aqui, na cruz, confiante na cruz de Cristo. E a cruz nos conduzirá. O Espírito da realidade, o Espírito da verdade, vai trabalhar o sentido da cruz, a verdade da cruz, a realidade da cruz no nosso coração. Ele vai trabalhar em nós. Mas não abra mão da sua fé. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e vamos em frente.